segunda parte do nosso assunto: o segredo para tocar bem e ter intimidade com as teclas. Essa é a segunda parte. Eu fiquei até surpreso com a quantidade de mensagens que recebi sobre a primeira parte do nosso assunto, principalmente aqui no Face. Isso significa que as pessoas estão percebendo que somente o conhecimento musical, regras, teorias, a gramática da música não resolve. O que resolve é a espontaneidade em interpretar os temas. Portanto, eu vou seguir adiante. Depois de sugerir que uma boa forma de adquirir habilidade musical é ser simples, vou explorar um caminho um pouco mais complexo. Não que o formato do que vou expor seja complexo, mas porque as pessoas que convivem com o ensino musical acreditam piamente nas regras complexas que compõem a música. Você e eu sabemos que essas regras são simples, não complexas. Entretanto, para os leigos, para os iniciantes, para as pessoas que somente leem partituras, esse tipo de conhecimento é difícil de entender. São símbolos, são formatos totalmente diferentes daquele que as pessoas estão acostumadas com o aprendizado de escrita, do alfabeto, de línguas, de conhecimentos gerais. Então, a minha próxima proposta para adquirir habilidade musical, preste atenção, é abandonar definitivamente, num primeiro passo, a teoria musical. Esqueça tudo isso. Passe a viajar pelos temas sem a necessidade de seguir regras. Seja simples. Toque o que vem do seu coração. No começo você vai dar algumas risadas e acreditar que não tem capacidade para criar novas interpretações. Entretanto, a partir do momento em que você se soltar com a melodia, a harmonia e principalmente com a pulsação da música, tudo vai ficando mais claro. Não use regras, só toque. Não use teoria, não tente relacionar nada com a matemática musical. Use somente o seu ouvido, o que você ouve e o seu coração. Quando eu trabalhei em restaurantes e nos bons navios deste mundo afora, eu colocava sempre um pequeno bilhete em cada mesa, escrito na língua do país em que estava trabalhando. O bilhete era simples: qual a música de sua preferência? 2 linhas. Pronto. Estava feito o elo entre o pianista e o cliente. Mas o desafio estava lançado. As músicas que conhecemos aqui no Brasil não são as mesmas que são pedidas em outros lugares do planeta, principalmente no Oriente. Então, quando os pedidos eram de músicas que não conhecia, comprava um cassete com a música e escutava o tema. Estou falando da década de 80, 90, do milênio passado. A mais das vezes, eu consegui entender praticamente nada.
Imagina você escutar temas da cultura árabe, da Oceania, da Índia, da China, do Japão. Mas qual era a minha reação com relação ao tema? Tirar a melodia. Muitas vezes tocava os temas usando somente a mão esquerda ou a região mais grave do piano, simplesmente tocando a melodia da música. Bravo! As pessoas se encantavam com isso, principalmente porque quando você toca uma melodia na região grave do piano, é espetacular. Faça um teste. Pegue você, faça um teste. Comece a tocar algumas melodias, só a melodia. Uma pulsação bem definida, a melodia na região grave do piano. Somente a melodia já era suficiente para encantar o cliente e criar um elo musical, um elo de almas, muito forte, muito seguro, por que não dizer muito rentável, se é que você me entende. Afinal de contas, o que se ganhava de gorjeta era uma coisa impressionante. Hoje as coisas estão um pouco diferentes, né? Mas na minha época era impressionante. Muitas vezes, só de gorjeta se ganhava mais do que o próprio salário que se ganhava num navio, por exemplo. Então a regra é simples. A regra é simples para quem quer começar a se soltar no aprendizado musical. Não somente para os iniciantes, mas também para os iniciados. Não use teoria. Não use regras. Pare agora com teoria, solfejo, todas essas regras com relação ao conhecimento musical. A teoria faz você pensar sobre música. Mas você não quer pensar sobre música, você quer tocar com espontaneidade. Na cara do gol, mesmo bons atletas, se pensarem nos fundamentos, erram o gol. Na cara do gol, sem pensar, chute e pronto. Faça o gol. Na cara da música, toque e pronto. Sem regra, sem teoria, sem nenhum tipo de influência matemática. Mais tarde, toda essa teoria fará parte do seu dia a dia, da sua espontaneidade musical, e você vai entender cada passo, cada regra com naturalidade, com simplicidade, com espontaneidade. E aí teoria e solfejo passam a ser um conhecimento comum, fácil de entender, como a gente sabe que é. Aliás, se eu tivesse poder para modificar a metodologia usada nas escolas de música do mundo inteiro, a primeira providência seria eliminar, nos primeiros passos do aprendizado, qualquer teoria, qualquer tipo de regra. Lá adiante, sim, com toda a segurança, o aluno vai entender de forma gradual e simples como a matemática funciona, como as coisas funcionam. Exemplos de bons músicos que primeiro se soltaram na música antes de conhecerem as regras não faltam. Um deles, é claro, o nosso grande Antônio César Camargo Mariano. Você conhece. O início da carreira do César foi de ouvido mesmo.
Imagine quantas pessoas não existem no Brasil varonil, que têm as mesmas tendências de um César Camargo Mariano. Algumas delas se perdem nas entrelinhas da teoria e acabam odiando música, acabam odiando estudar música. Vamos despertar, minha gente. Avante com a música como ela é, principalmente do coração.